Boa noite, telespectadores da Just TV, e de volta com mais um programa Marisa Bland, sempre trazendo novidades para vocês. E hoje um assunto que cativa as pessoas, né? Vamos falar sobre carros, a evolução, o desenvolvimento dos protótipos, a evolução dos carros ao longo dos tempos. E do meu lado aqui eu tenho o Fernando Serra, tudo bem? Tudo bem, Marisa Bland? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu queria saber algumas coisas sobre carros, né? Automóvel quer dizer algo que se move por si próprio, é motorizado e é para transporte, né, de cargas ou de pessoas, né? Eles se deslocam por causa de uma combustão interna que gera energia. Mas também temos motores elétricos e a vapor para alguns veículos terrestres, né? Não somente automóveis, como também trens e outras coisas, né? Qual que é a diferença entre esses tipos de veículos, né? A vapor, elétricos e por combustão, explosão? Explique mais ou menos para a gente um pouquinho. Ok. Na verdade, a principal diferença entre esses motores é o combustível, né? O motor de combustão interna, você tem a gasolina, ou os combustíveis chamados combustíveis verdes, né? Etanol e tal. E no de vapor, a água, e o motor elétrico, você tem baterias elétricas, né? A segunda principal diferença, e é aí que o motor de combustão interna ganhou terreno, é que a relação peso-potência, o peso do motor com relação à potência que ele oferece, é menor no caso do motor de combustão interna. Aí você passa para o motor a vapor, que é intermediário, entre este de combustão interna e quer o dizer outro... que o de combustão ele tem um peso relativamente menor em relação aos outros, mas a potência dele é boa, é isso que você quer dizer, né? Isso, é por isso que ele foi então, ganhando terreno. Por isso que ele foi ganhando E depois terreno. existiu também um fator adicional, principalmente nos Estados Unidos, no Texas, encontraram grandes quantidades de petróleo, e isso já favoreceu, no caso dos Estados Unidos, o desenvolvimento do motor a combustão. Ah, legal. O que significa motor de 2 e 4 tempos, né? Assim, uma coisa que foi mudando, né, de acordo com a época, né? Os tempos do motor, na verdade, são aqueles necessários para o funcionamento. Quando você tem a admissão, você tem a admissão do combustível, então é o tempo de admissão. Depois você tem o tempo de compressão, onde você comprime o combustível na câmara de combustão, o pistão sobe, comprime, e aí uma faísca apresenta uma centelha, explode esse combustível, então você tem a explosão, e depois você tem o tempo onde você vai fazer o escape desse combustível que queimou, saindo pelo escapamento do carro. Esses são os 4 tempos. No de 2 tempos, você tem todos esses tempos em 2 tempos só. E aí, você também tem o óleo que lubrifica estas partes, no de 2 tempos, ele vai junto com o combustível. Queima o óleo junto com o combustível. Neste momento, você tem uma emissão de poluentes maior. Por isso o motor de 2 tempos foi ficando de lado. Ficamos com o de 4 tempos. E temos uma mensagem aqui, deixa eu ler. O que temos que fazer para que o carro pare de poluir o ar que está se degradando cada dia mais pela combustão no motor, né? Como fazer para diminuir isso, né? A poluição do ar? Os combustíveis, né? Melhorar os combustíveis. A escolha dos combustíveis que não são fósseis, né? São combustíveis que apresentam menos emissão de gás carbônico. Então, por aí você já vai diminuindo. Além disso, você precisa de um catalisador. Esse catalisador tem o efeito exatamente de segurar um pouco na emissão, não soltar tudo de uma vez. Ele mantém. De tempos em tempos você tem que trocar esse catalisador. Desculpa aqui que eu esqueci de dizer que quem está perguntando é o Nailson. Nailson que fez a pergunta. Obrigada pela participação. Beijo.
Eu quero que todos vocês participem. É só escrever aqui, você que está no site da JustV, já está lá, então tem o link, tem um espaço ali para você escrever e enviar, né? Você clica no enviar e manda a sua mensagem aqui para a gente. Mais uma perguntinha, né? Okay. Primeiramente, na França, foi usado um motor a vapor para movimentar um veículo de 3 rodas, né? Um Fardier. E o primeiro com motor a combustão foi inventado só depois, né? Na Alemanha? É isso que eu queria saber. Exato. Esse da França foi no século XVIII. Foi com um capitão do exército, se não me engano, era o capitão Cugnot. Uhum. Né? Ele montou este veículo para puxar peças de artilharia, como canhão e tal. E Fardier, na verdade, quer dizer carreta. Né? Atrás desse carro vinha uma carreta puxando, transportando esse material. Né? Ah, certo. E esse era um carro feito com motor a vapor. Né? Depois, no século XIX, né? Então, você tem na França o Cugnot em 18, no século XIX, final do século XIX, na Alemanha, é que foi aperfeiçoado, depois de alguns estudos que também já iniciaram na França, né? Uhum. Você tem naquele momento, 1885, 1886, o motor a explosão. Né? E uma coisa que eu queria saber também, né? O primeiro modelo a ser fabricado em série foi o modelo T do Henry Ford, né? Porque aí na fábrica tinha aquele tempos e movimentos, né? Cada operário colocava uma pecinha, ia passando de operário para operário numa esteira, assim, ia fazendo o carro, né? Tudo. Então eu quero saber se foi o advento, foi exatamente aí ou não, né? Na verdade, esse carro é considerado o carro do século XX, porque foram feitas 15 milhões de unidades. A partir de 1913, ele foi lançado em 1908. A partir de 1913, para que atendesse a demanda, que era muito grande, e aí então foi montado pelo Henry Ford esta linha de montagem, onde um chassi andava, não é, pela linha, e dos lados os funcionários da fábrica iam colocando os componentes. Uhum. Não é? Então, em cada bancada por onde ele passava, eram colocados outros componentes. A carroçaria vinha pelo teto e encontrava o chassi lá no final da linha. Mas não foi ele que inventou, ele aperfeiçoou isso. Quem aplicou primeiramente esse princípio na indústria automobilística foi um americano também lá do Michigan, em Detroit, chamado Hanson Eli Olds. Ele iniciou a fábrica construindo um edifício especialmente para fabricar o carro, montar esta linha de montagem, isso em 1901. Portanto, quanto tempo antes do Ford fazer? 12 anos, não é? Então. Você tem fotos aí sobre isso? Eu tenho foto dele, sim. Me mostra aí. Tenho foto dele aqui. Olha cá. Olha a foto dele. Take aqui, Nil. Olha a foto dele, chamava-se Curved Dash. Esta curva... Oi, aqui. Oi. Curvatura dele aqui. Tudo diferente na câmera, né? Essa curvatura aqui é o painel curvo. Então chama-se Curved Dash. Tá? Aqui tem o desenho da fábrica. Aliás, uma foto antiga da fábrica, especialmente construída, olha lá, Olds Motor Works. Foi um prédio que foi feito especificamente para construir, para fabricar, né? O carro. E esta fábrica, ela foi depois comprada pela General Motors, a partir de 1908, e se tornou uma das divisões da General Motors para carros da família. Então era o carro do pai, não era o carro do filho. Não é?
Porque todos os outros prédios eram adaptados, né, para começar a produzir carros, né? Não eram feitos só para isso, né? E nesse caso ele foi feito só para isso. Nessa época, em 1901, sim. O do Ford ele já começou fazendo o primeiro carro do Ford. Em 1896, ele fez dentro da cozinha da casa dele. Nossa! E depois, para ele tirar o carro de lá, ele teve que quebrar a parede. Caramba! Não é? Aos poucos ele foi depois se adaptando e construindo fábrica também para fazer o carro. Olha que legal. Vamos ver se a gente tem mensagens aqui. Olha, já temos mensagens de internautas querendo participar do programa. Escrevam mesmo, porque o assunto é muito interessante hoje. Por que antigamente os carros que eram feitos de madeira eram bem resistentes e não se degradavam facilmente? Estou adorando o programa. Sucesso, beijos, Nailson. Obrigada pela participação, Nailson. E aí, Fernando? Bom, na verdade você tem vários carros feitos de madeira. Inclusive os surfistas têm um ícone que era aqueles carros de madeira da Ford, os chamados Station Wagon. Eles apareceram primeiro em 1929, com o modelo A da Ford. E aí, aos poucos, foi passando para outros modelos da Ford também, 1935, 36, o 40. Então são carros hoje, são peruas, né? Por que eles chamavam-se Station Wagons? Porque quando o trem chegava na estação, ele era o carro que estava preparado ali para receber as pessoas para levar para as casas. Não é? Quando você não dispunha de um ônibus, quando você não dispunha de uma jardineira, não é? Então esses carros que levavam era o Station Wagon, que era a perua de hoje. Não é? E esses carros de madeira eram feitos de madeira de lei, não é? Muito bem tratadas, e aos poucos esses carros também foram se degradando, porque as peças não foram trocadas. Eles eram, apesar de serem madeiras de lei, eles eram atacados pelo tempo, apodreciam, cupim, faltava manutenção. Então nem sempre eram carros que permaneciam para sempre, não é? Os carros que sofriam como os carros de lata, que apodreciam também. Mas eram carros fortes, sim, sem dúvida. Uhum. E o seu Gil está perguntando aqui, dos carros vendidos no Brasil, qual o de melhor mecânica? Né? Obrigada pela participação, beijo. Olha, isso é uma pergunta que não é difícil de responder. Você não vai ter um de melhor mecânica. As mecânicas estão aí, elas são altamente confiáveis, estão todos consolidados, todas as marcas estão consolidadas. E o importante é, na hora da escolha, você saber qual o fim que você vai utilizar seu carro. Não é? Procurar saber economia de combustível, procurar saber garantia, tempo de garantia do fabricante. Essas coisas são as mais importantes. E a escolha. Você precisa ter várias escolhas, porque isso ajuda sempre para o consumidor. Não é? E mais uma perguntinha aqui. Nossa, eu adoraria viver nessa época para andar nesses carros luxuosos. Marie, obrigada pela participação. Continue escrevendo para a gente. Beijos. E mais perguntas aqui. Deixa eu ver. Parabéns pelo programa e dos modelos de hoje. Qual carro você mais gosta, Fernando, dos modelos de hoje? De Suzano SP, São Paulo. Dos modelos de hoje, bom, eu penso muito nos antigos e penso em arrancada e gosto do motor de quatro cilindros. Se bem que eu tenho um Hot Rod com motor de 8 cilindros, eu tenho um Ford 32 com motor V8, mas eu gosto muito do motor de 4 cilindros. Eu gosto muito do meu Gol 1998 com motor AP 1.8. Legal. Queria saber uma coisinha aqui, né? É verdade que Santos Dumont importou o primeiro carro no Brasil, que era um Peugeot com motor Daimler, a gasolina de 3,5 cavalos e 2 cilindros em V. Verdade. Ele viu esse carro na França, em Paris. Diga-se de passagem, Santos Dumont foi para lá, foi para estudar mecânica.
O pai dele achava que esse deveria ser o futuro dele, não imaginava que ele fosse fazer um avião. Não é? E o mais interessante, que talvez muita gente ainda não tenha chegado a esse conhecimento, mas o motor do carro, do avião, do Santos Dumont, o motor do 14 bis, que levantou o 14 bis, era um motor V8. Isso é interessante a gente comentar, porque era um motor usado para lanchas de corrida, e o Santos Dumont era ligado nessa coisa de motor, de carro de corrida. Ele chegou a comprar um carro de corrida, em 1903, uma Mercedes. Não é? Uhum. E antes disso, em 1891, se não me falha a memória, comprou um Peugeot, este Peugeot que você falou, e mandou para o Brasil. Só que aqui no Brasil, quem andou com esse Peugeot foi o irmão dele, Henrique Santos Dumont. E você tem foto, não, desse? Eu não sei se tenho foto dele aqui. Vamos ver. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha aqui. Enquanto isso, eu vou vendo se tem perguntas de internautas. Deixa eu ver. Ainda não, né? Tá no automático aqui, enviar e receber? Tá, né? Ah, legal. Ah, eu tenho da Mercedes 1903 que ele comprou. Não tenho deste carro. Pode mostrar. Mas a Mercedes está aqui. Aqui, vamos ver se você consegue pegar. Olha lá. Aqui ela estava na mão de um outro corredor. Né? Aliás, de um corredor. Né? Camille Genatzi, era um corredor belga. Este carro o Santos Dumont comprou para passear em Paris. Ah, ele gostava de triciclo também, gostava de correr com triciclo. Com triciclo, olha. Santos Dumont era realmente... Era danado o Santos Dumont, né? E o primeiro carro fabricado no Brasil foi a Romizeta mesmo? Ou não? Você disse que tinha uma controvérsia em relação a isso. Esta controvérsia era um grupo do governo que foi criado para classificar o que seria um carro, um automóvel, na categoria automóvel. Na categoria automóvel, este grupo chamado GEA classificou o automóvel como sendo aquele que tivesse capacidade para carregar 4 pessoas. Ora, o Romizeta, pequenininho, com uma porta frontal. Frontal, né? Que não era lateral. Aqui eu tenho uma foto dele, num encontro de carros antigos no interior de São Paulo. Aí dá para ver a porta na frente, onde tem a placa. Não é? Okay. Mais para cima um pouquinho. Isso. Tá? Esse é um carro para 2 pessoas. Eu tenho uma outra foto de um amarelinho aqui, vale a pena dar uma olhadinha. Esse Romizeta parece uma baratinha, né? Ele... Parece Olha, uma joaninha, né? Uma joaninha, ele é pequenininho, redondinho. Então, um carro para duas pessoas apenas. Lá atrás, você tem um motorzinho de motocicleta. Ah, Fazia 15 km por litro e tal. E me diz uma coisa, né? Então, o carro que realmente se tornou o primeiro carro nacional foi a Vermaguete. Aqui eu tenho uma foto dela sendo construída, a primeira perua. Porque esse é para mais de 2 pessoas, né? É para 4 pessoas. Você já podia transportar 5 pessoas e mais bagagem. Ele está sendo construído a primeira. Foi considerado o primeiro carro. 1957. E o Romizeta, apesar de ter vindo um ano antes, foi em 1956, não pôde entrar como automóvel. Foi carro, mas não foi automóvel. Nossa. Tá? E é verdade que os primeiros pneus de borracha, eles duravam só 150 quilômetros? Como é que é isso? Na verdade, na primeira corrida de automóveis, em 1895, faz tempo, hein? Puxa vida. Houve uma proposta dos irmãos Michelin de colocar pneu inflado, ar, para correr. Mas eles tiveram, num percurso de 1000 quilômetros, eles tiveram 22 pneus vazios. Quer dizer, na verdade,
eles foram tirando o pneu e consertando. Tiveram 22 furos nos pneus deles. Esses pneus não tinham durabilidade. Durabilidade você passou até a partir de 1902, por aí, e o pneu durava aí por volta de 2.000 a 3.000 quilômetros. Diferente de hoje, que o pneu dura por volta de 60 mil. Né? E antigamente, antes desses pneus, não tinha, por exemplo, aquela roda de madeira com borracha dura por cima? Não tinha uma coisa assim? Tinha, né? Porque você certamente você não poderia estar usando a roda sem a proteção, como se fosse um trilho. Se você tem uma roda de metal, teria que ter um trilho, como no trem, não é? Mas para você andar em qualquer terreno, você precisa de uma proteção, senão você iria acabar quebrando, amassando a roda. No caso da madeira, você ia acabar lascando a madeira. Então, sempre foi colocada uma proteção de borracha, antes do surgimento dos pneus. Né? E mais uma mensagem de internauta aqui. Nailson, de novo participando do programa, Vamos obrigada. Lá, quem se interessa sempre escreve, né? Você vê que são sempre os mesmos, né? Moro na cidade de São Bernardo, tenho 19 anos e queria uma dica de que carro eu compraria, sendo que ele não pode ser bem extravagante, mas também não pode... Mas também não tão discreto. E outra, adoro sair na balada e também sou formal, trabalho de administrador de empresas. Então, qual que seria o carro ideal para o Nailson? Um carro ideal para o Nailson seria aquele colocado na faixa do carro pequeno, não é? Uhum. Você tem vários carros pequenos. Você tem o K, não é? Você tem o Corsa, você tem o Celta. Então o carro para o Nailson deve ser um carro nessa faixa de carro pequeno. Ele pode escolher, não precisa ser um carro novo. Se ele quiser, pode até comprar. Hoje existem facilidades para se comprar um carro novo. Mas ele também pode comprar um carro de baixa quilometragem, a um preço bom. Eu acho que ele deve ficar com um carro pequeno. Com um carro pequeno. Econômico, bom para o dia a dia e bom para ir para a balada. E me diz uma coisa, o Fusca foi usado para fins militares na Segunda Guerra e é verdade que ele tem o dobro de peças se comparado aos carros modernos? O Fusca foi usado na guerra, sim. O projeto dele é de 1932, depois foi se aprimorando em 1934. E o projetista dele foi Ferdinand Porsche, o mesmo dos carros Porsche. Não é? E então o que aconteceu? A partir de 1940, a Alemanha entrou em guerra, invadiu a Polônia em 1938. Então, ali ela começou a Segunda Grande Guerra. A partir de 1940, com carroçarias especiais, foram utilizados esses carros em locais como o deserto do Líbano, e outros lugares da Europa. Ele passava por qualquer terreno. Na areia, por exemplo, diziam que um camelo não passava por lugares que o Fusca passava. Então, ele se tornou um carro muito desejado. E o mais interessante, ele veio antes do Jeep. Você tem foto aí, não tem? De Fusca? Tem uma foto Os de uma Fuscas publicação. na guerra, utilizados na guerra, né? Uma foto de uma publicação brasileira até. Deixa eu ver se eu encontro aqui, está aqui. Aí sim. Já está todo organizado, ele sabe que pergunta Olha que foto aqui. é para que pergunta, já sabe que foto pegar na hora certa. Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena. Vale a pena. É esta aqui de baixo, olha. Esta de baixo. Aqui, olha, ele aí, tá vendo? Que é? Esse é o Fusca? Esse é o Fusca que foi para a guerra. Que foi para a guerra. É isso, aí você... Tinha uma capota conversível? Tinha uma capota conversível, mas ele todinho já era um carro modificado para a guerra, tá vendo? Apesar da mecânica ser a mesma, tá? Refrigerado a ar. Nossa. Né? E aí, o outro detalhe que você me perguntou, se ele tinha o dobro das peças. É de um carro normal. Não é que seja o dobro das peças. Na verdade, o Fusca não tinha um chassi, ele tinha uma plataforma. Então, uma plataforma chata, onde você colocava os componentes. Então, você tinha o motor traseiro, você tinha o câmbio, as rodas traseiras, as rodas dianteiras, a direção, freios e os bancos que eram colocados nessa plataforma. A carroçaria vinha por cima.
na linha de montagem. Hoje, como é que esse carro é feito? Qualquer outro carro é feito. A plataforma não se destaca mais, né? Você não coloca nada mais por cima da plataforma. A plataforma e a carroçaria já fazem parte de um conjunto chamado monocoque. Tá? Esse monocoque já facilitou toda a produção. Ficou muito mais fácil. Você hoje chega e coloca nesse monocoque os componentes mecânicos. Olha só. Então você não tem mais duas partes, você tem uma só. E temos mais uma pergunta aqui de internautas, pessoal participando do programa. Perdão. Vander Pires está perguntando, o Fusca até hoje faz muito sucesso, mas você sabe dizer por que parou a produção? Né? Vander Pires. A produção do Fusca, ela se encerrou por uma questão de tempos modernos, não é? O que é que você vai conseguindo com o tempo? Você vai refinando o seu projeto, melhorando a sua fabricação, os princípios de fabricação. Você diminui custos, diminui fases. Então você tem um carro mais eficiente, um carro que pesa menos. Né? O Fusca, ele foi ficando para trás nesse desenvolvimento. Foi por isso que parou. Ah, sim, né? Bom. Porque o Itamar retomou a produção, né? Era uma questão política, né? Logo que ele assumiu assim, ele retomou e depois parece que em 96 pararam de fabricar de novo. Pararam né? de fabricar de novo, porque os coisa carros que durou. começaram, a indústria começou a produzir carros mais eficientes, modernos, não é? Atendendo Mas um não é uma público. questão de falta de mercado, né? Porque acho que tem mercado pro Fusca, não tem não? Tem mercado, né? Assim, as pessoas comprariam, Mas né? a demanda, você Classes... dentro de uma fábrica que você vai voltar para um tempo antigo, que você vai ter que se adaptar todo. Hoje você tem tudo computadorizado. Quando foi feito o Fusca no projeto lá em 1932, você não imaginava a informática. Então, tudo era feito manual, não é? Era artesanal. Hoje você não pode pensar assim, hoje você tem um computador, você tem o robô que faz, que solda tudo. Então, realmente o Fusca foi ficando, um projeto do passado. E falando em aprimoramento de carros aqui, queria saber uma coisa. O Chevrolet Corvette foi o primeiro com cinto de segurança? Porque aí veio o cinto de segurança, airbag, várias coisas, né? Bom, eu, na minha pesquisa, não encontrei isso. O que você encontrou? Você me falou, né? Eu encontrei na minha pesquisa um carro Nash, N-A-S-H, uma fábrica que já não existe mais, que em 1949 colocou o cinto de segurança, mas não teve sucesso. Talvez até porque as pessoas nem imaginassem que deveriam estar usando isso. Talvez estranharam. Depois, em 56, o Ford também não teve sucesso. Não é? Em 68, nos Estados Unidos, uma comissão que padronizou, uma comissão do governo que padronizou esquemas de segurança para os automóveis, já solicitou que os automóveis saíssem com cinto de segurança. Isso em 68. A Corvette de 58, eu não achei nada que dissesse que tinha esse cinto. Certo. E o Jeep de 6 rodas e motor elétrico usado na missão Apollo 15 na Lua? Você disse que tem um veículo, né, que foi usado numa missão naUa, que você tem até uma foto aí dele? Encontrei também alguma coisa dele. Se pudesse mostrar pra gente também. Qual é a pergunta que... tá aqui. Era o Rover Lunar. Rover Lunar? Isso, Rover Lunar. Olha, que legal. Aqui. Dá um take aqui, Nil. Peraí que ele tá procurando a foto. Já tenho ela aqui, já de tem? jeito. Então vamos mostrar para os internautas. Será que chega? Olha só. Ele tem até uma antena lá, olha lá. Ele parece um jipinho sem... Parece uma antena
antena parabólica ambulante. Uma antena parabólica no meio da Lua. Que se movimenta com rodas, né? Ele andava por lá no meio da areia, aquilo é um solo arenoso. Não é? Então ele foi projetado para andar no solo arenoso da Lua. Né? Olha. E, claro, como para transportar isso, você deveria estar evitando o combustível líquido. Tanto faz uma gasolina como água, tudo isso vai pesar. Não é? E eles conseguiram baterias bem leves. Bem leves a bateria. Com tecnologia de ponta. E é claro, não foi feito para ficar andando direto lá. Na medida em que a bateria descarregou, já era o suficiente para estar voltando e os astronautas subirem na cápsula e voltar para a Terra. E mais perguntas aqui de internautas participando ativamente do programa, né? Legal. Olá, gostaria de saber se o GNV estraga o motor? Alexandro. GNV, isso? Gás. Gás, né? gás, Não estraga motor, não. É só que você precisa ter. Hoje você tem todo um sistema que tem chip para isso. Então ele precisa ser adaptado, o motor precisa ser adaptado através de um chip para consumir esse gás. Ele realmente não atrapalha a parte mecânica, ele não corrói, ele é excelente também, ele não traz problema de poluição, é bem pequena a emissão dele, mas precisa ser adaptado numa oficina mecânica competente. E mais uma pergunta aqui de internauta, Carlos Santos. Você sempre foi apaixonado por carros? Sempre. Eu me lembro que eu tinha 6 anos, isso foi em 56, eu tenho 58 anos hoje, e eu já ficava pesquisando nas revistas Mecânica Popular do meu pai. Meu pai estudou engenharia mecânica, ele é engenheiro mecânico, e ele comprava essas revistas Mecânica Popular americana traduzidas em espanhol. E eu já, com 6 anos, eu já ficava fuçando aquelas revistas e procurando até entender o que estava escrito mesmo em espanhol, que eu aprendi a ler com 6 anos. Olha só. E Amanda Silva, qual o futuro dos carros? Você tem alguma ideia? Isso também tem a ver com uma pergunta aqui que eu ia fazer, né? Se os carros a luz solar, né, movidos à luz solar, se eles têm futuro, né? Qual que é o futuro dos carros, né? Pois é, o futuro dos carros, seja lá com quais combustíveis forem, né? Se for a hidrogênio, se for esses combustíveis que nós temos hoje, seja lá quais forem os combustíveis, você vai ter sempre que lembrar de alguma coisa. O carro é um meio de transporte individual. Hoje, no trânsito, pouca gente utiliza o carro como um automóvel, como era a Vemaguete, que apareceu aqui, em 1956, a classificação automóvel era para pelo menos 4 pessoas. É difícil você ver no trânsito hoje um carro com 4 pessoas dentro. A maioria das pessoas que está no trânsito hoje está com uma pessoa só, aquela que está dirigindo. Então o carro é um veículo individual. Né? Eu vejo o carro mais para o futuro, lá para frente, eu vejo o carro como um veículo menor, quase que como uma moto, para transportar 1 ou 2 pessoas no máximo. Você teria um carro como esse hoje guardado na garagem para pegar para ir para a balada com os seus amigos, ou para você, de repente, pegar uma estrada. Mesmo porque a gente tem necessidade de espaço hoje em dia, né? O trânsito está cada vez pior, você não consegue andar mais, né? Então é uma coisa urgente isso, né? Uma reformulação em todo o sistema para fluir mais, né? Nas vias e a movimentação do pessoal fluir bastante, né? Temos mais perguntas aqui. Gostaria de saber qual carro é considerado o mais potente e veloz. Bruno? Bom, você, Bruno, tem vários carros potentes e velozes. Para andar na estrada, esse Bugatti, o Veyron, ele tem 1.100 HP.
Então, para andar numa autobahn na Alemanha, vai bem. Né? Você pode desenvolver altas velocidades. E você tem carros de arrancada, onde de um motor V8, que o pessoal hoje está tirando num dragster, num funny car, você está tirando 6.000 HP. Que seria quase 6 vezes mais a potência do Veyron, para uma arrancada de apenas 400 metros. Né? E mais perguntas aqui. Parabéns pelo programa, muito interessante a entrevista. Estou adorando conhecer um pouco sobre carros. Renato Cipriano, do bairro do Tucuruvi. Obrigada pela participação. Beijos. Temos mais aqui. Deixa eu ver. Mensagens. Por que os carros elétricos não são tão difundidos atualmente? Janaína Mendes. O problema está na bateria, nas baterias e na recarga. Não é? Você não tem nada que se equipare, que se compare à facilidade que nós temos hoje com motor a gasolina ou motor com combustível verde, chamado combustível verde, etanol, assim. Tá? Uhum. E quero fazer mais uma perguntinha aqui, né? A GM introduziu o airbag em 1974. Antes era sob encomenda, né? Porque os carros não eram produzidos em série com o airbag, né? Estava fora das linhas de montagem. Então, se você quisesse um airbag, você tinha que pedir sob encomenda, né? Como é que começou isso a ser obrigatório? E não é em todos os carros, né? Até hoje. Então... Na verdade, o airbag começou de uma necessidade de suprir mais segurança que o cinto de segurança por si só não dava. Então, você acaba se machucando no rosto, né, nos braços, no abdômen, principalmente rosto e braços, pernas. Né? Então, o airbag foi criado para ajudar e contribuir nesse aspecto. O cinto de segurança impede que o seu corpo vá, mas a sua cabeça vai, não é? E o cinto de segurança não te trava, ele trava depois de um determinado momento e aí a sua cabeça vai. E os seus braços talvez. E nisso um airbag tem bastante eficiência porque na hora que o carro entra numa colisão forte, tanto frontal como oblíqua, ele abre repentinamente, né, impedindo que você tenha mais machucaduras pelo corpo, que você possa até quebrar ossos e tal. Né? E a primeira injeção eletrônica foi do Gol GTI em 89, né? Foi, né? Foi uma coisa bem interessante. A Volkswagen lançou e já tem quantos anos? Quase 20 anos, né? Nossa, 19 parece anos. Que foi ontem, né? Que foi, eu era adolescente, gente, eu já não sou tão nova assim, né? Apesar de aparentar ter menos idade. Comigo, tá? Você sai pra minha neta. Então, eu lembro que eu comecei a sair, assim, pra noite, pras discotecas, assim, na adolescência, com o Gol GTI mesmo. Não era meu, né? Era do meu namorado, mas eu lembro que ele tinha esse Gol, que era o primeiro Gol. Já não tinha carburação. Com injeção eletrônica. E a injeção é exatamente para você ter maior economia e maior eficiência. Legal. Que mais aqui, né? Quais eram os meios de transporte que existiam antes do automóvel? Né? A gente tinha carroças, charretes, bigas, né? Tinha, eu trouxe fotos. Bondes, né? Tinha o bonde do puxado a cavalo. Como é que era Santos isso? Dumont. Do Santos Dumont. Que pergunta é essa aí? Pergunta... eu não numerei aqui, mas... você não numerou, mas eu devo ter Você numerou de acordo com as fotos que você trouxe, já né? É 14 aqui, olha aqui. É 14. Aqui nós temos um bonde puxado a cavalo do Dom Pedro II. Esse bonde foi fabricado em Nova York, numa fábrica de Nova York, 1878. Era uma linha especial que atendia o Santos Dumont. Aquela câmera ali? É isso. Aí. Atendia o Santos Dumont quando ele ia também puxado a cavalo, quando ele ia também até o Jardim Botânico, do palácio dele até o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Tá? Aqui tem uma foto interna para mostrar o luxo da época. Olha aí. O luxo, tudo olha isso puxado a cavalo. Haja músculo do cavalo para puxar tudo isso, né? Muita madeira era aplicada. Ao interior da fábrica
nos Estados Unidos, mostrando a aplicação da madeira. Não é? Eram carros pesados, apesar de estarem sobre trilhos, não é? Eram carros muito pesados. Não é? Você precisava de cavalo de raça mesmo e forte para puxar tudo isso aí, as oficinas. Não é? E eu tenho uma foto também da fábrica. Posso mostrar? Pode, deve. Da fábrica vista de fora, né, em Nova York. Nossa, onde foi parar? Enquanto você procura aqui, eu vou ler mais uma pergunta de internauta. Adorei a interatividade. Boa sorte. Seu Gírio, Rio de Janeiro. Seu Gi, Rio de Janeiro. Seu Gi, Rio de Janeiro. Obrigada pela participação. E temos a foto aí já? Já tá. A foto está aqui na mão. Olha aí, em Nova York na época. É esta fábrica. Não é? Aí você está vendo, inclusive, que tem ali uma carroça. Você perguntou quais eram os transportes da época. Era basicamente puxado a cavalo. Eu tenho uma informação que em Londres, em 1900, o número de cavalos era tão grande e o número de excremento, porque os cavalos defecavam e urinavam na rua. Então isso trazia um grande número de moscas, baratas, animais, então, insetos. A vida era... Então a vida era muito complicada. E os animais que morriam também, às vezes nem eram transportados imediatamente e às vezes apodreciam na rua. Nossa. Então você vê que o mundo mudou em 100 anos. Hoje é um mundo muito mais limpo, nós estamos falando de poluição do ar, estamos falando de poluição ambiental, mas ela já existia e pesada na época. Caramba. E me diz uma coisa. Não, olha, temos mais uma mensagem aqui de internauta. Gente, o pessoal na Argentina assistindo a gente, olha, muito bom o programa. Besos. O pessoal da Argentina assistindo o nosso programa. Obrigada pela audiência. A gente está no mundo inteiro, porque a internet, né, não tem restrição. Você pode acessar de qualquer computador em qualquer parte do mundo, né? Então, a gente tem espectadores brasileiros que estão morando na Europa, estrangeiros, vários tipos de pessoas aqui assistindo o programa Marisa Bland, né, na Just TV. O que mais aqui? Por que os carros eram lentos, né, e ficaram mais rápidos? O que mudou? O motor mudou, né, completamente, né? Me fala um pouco sobre mudou isso. Tudo, mudou desde da parte de siderurgia, as partes internas, muita pesquisa. Ao longo do tempo o que se faz é pesquisar, é desenvolver produto, é melhorar, é inventar coisas novas, é fazer coisas serem mais fáceis para o ser humano. O motor também passou por esse processo todo, hoje é muito mais eficiente, mais econômico, mais leve. Não é? Então ele foi realmente mudando e ele dá características também de velocidade para o carro. Mas também foram outros componentes, como caixa de câmbio, a própria suspensão, direção mais rápida também. A parte de refrigeração do motor mudou, a parte de injeção, tudo mudou. Ventoinha, essas coisas tudo. Não tinha. Nossa, que mais? você tinha eu uma não entendo hélice, muito de carro, mas você eu tinha arrisco. uma hélice pesada de lata, não é? Eu arrisco dar um com uma palpite. correia, hoje você tem uma ventoinha elétrica, não é? Que traz menos problema para o motor, tira menos potência dele. Aliás, não tira nenhuma, porque ele é elétrica e não é por polia, não é? Então a hélice antes era que refrigerava o radiador, era uma coisa que tinha uma polia e tinha uma correia, e isso tirava a eficiência do motor. Hoje não, é tudo elétrico. Então são coisas que vão evoluindo, vão melhorando. Fora que antes era carburador, agora é injeção eletrônica, né? Que mais? Tudo Tem melhor. Várias coisas, né? E o hidrogênio que está presente na molécula de água, não poderia ser um combustível viável? Porque, não sei, de repente o hidrogênio ele é muito instável, ele, em contato com o ar, ele, na forma pura dele, né? Ele poderia reagir e provocar uma explosão. Isso, como disse para você, me faz lembrar também da energia atômica. Nós poderíamos ter um sachêzinho atômico, e nós teríamos uma eficiência enorme. Mas é perigoso para o meio ambiente. É perigoso para o meio ambiente, para as pessoas, como utilizar essas coisas. Então, tudo vai da demanda, vai da segurança, vai da política. Não é? Legal. Vamos ver se a gente tem mais perguntas aqui de internautas.
Não, por enquanto não. Ah, queria que você falasse um pouco e mostrasse as fotos, né, dos seus carros, porque você tem os seus carros particulares. Satisfação, né, são 2 carros. Eu tenho um Hot Rod, que é um carro de arrancada. Quem corre com ele é minha irmã. Quer dizer, corria, parou um pouquinho, porque de repente minha irmã também, ela já está com 53 anos. O que não afeta nada, porque ela continua com os mesmos reflexos e ela é um pé de chumbo. Ela pisa mesmo. Bom, eu tenho aqui uma matéria onde ele está, tem uma foto. Unil, vamos lá. Aqui é uma matériazinha. É um Ford 32 Coupé. Né? Esse é um dos grandes ícones dos Hot Rods. Em 1932, a Ford fez o primeiro motor V8 para carros populares. Anteriormente, os carros com motor V8 saíam só para aqueles carros luxuosos e chiques daquela sua espectadora que ligou agora há pouco, falando dos carros luxuosos e chiques. E aí passaram a fazer também para os carros populares. O Ford 32 é um grande ícone dos Hot Rods por causa desse motor V8. Eu não mantive o mesmo motor V8 dele, porque o motor V8 dele era de 1932. Como nós já dissemos que o motor muda, eu coloquei o motor V8 de Maverick dele. Motor, câmbio, diferencial de Maverick, e ele sai igual uma bala. Olha na arrancada. Tá? E o outro? O outro é um carro de bombeiro que eu encontrei, também Ford, mas ele é de 1928. Aqui tem uma foto antiga, onde eu também estou lá em 1988. Portanto, há 20 anos. Não é? Ele ficou num galpão. Eu tinha até cabelo, não tinha cabelo branco, o carro estava tudo bonito, olha lá. E era um carro de bombeiro, ele foi um carro de bombeiro do Rio de Janeiro. Isso era só para transportar os bombeiros. Olha, que legal, né? Tá. E uma coisa que você disse que não achou, né, na tua pesquisa, mas eu vou perguntar mesmo Pois assim, não? né? O carro com carroceria de polietileno para evitar ferrugem, né? Já é utilizado, já algumas partes já são paralamas. Algumas a vedação, partes, pelo menos, né? a vedação das inteiro, carrocerias não, né? é feita com esse material. O grande problema é a resistência desse material. Não a corrosão, é claro, porque ele não vai ser corroído igual é a chapa. Mas o problema da resistência é impacto, não é? Já existem algumas peças que também já são reforçadas com fibra de vidro. Essas informações que eu tenho. Então tá, eu gostaria de agradecer a sua presença, Fernando, e agora a gente Obrigado. vai se despedir do pessoal. Queria que você desse telefone de contato, e-mail, para quem quiser se corresponder com você, para a gente estar encerrando, né? Tá certo. Pode falar. O telefone que eu tenho hoje, que pode ser utilizado, é 9937-9509, né, um celular. E tenho também um e-mail que é fserra@com.br. Ah, legal. E queria também mandar um beijo, que agora a gente está sem tempo de ler pergunta, mas Nivaldo Oliveira mandou uma mensagem. Obrigada pela participação. Beijo para você, obrigada pela participação. Obrigado. E queria agradecer a todos os internautas e convidar vocês para assistir o nosso próximo programa daqui a uma semana, quarta-feira, a partir das 21 horas. Espero vocês aqui no programa Marisa Bland. Até lá, beijos! Beijos, obrigado, Marisa. Valeu.